Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a calcular derivadas de funções logarítmicas. Seja A um número real, positivo e diferente de 1 e considere a função f do conjunto dos números reais positivos não nulos no conjunto dos números reais que aplica x no logaritmo de x na base A, ou sucintamente em log de x na base A. Nós queremos determinar f' de x. Por definição, nós sabemos que log de x na base A é igual a y, se e somente se a elevado a y é igual a x. Para calcular a derivada de f, nós vamos derivar a elevado a y igual a x implicitamente em relação a x. Então, nós vamos ficar com derivada de a elevado a y em relação a x igual a derivada de x em relação a x. Tomem cuidado, nós sabemos que a derivada de y elevado a a é a vezes y elevado a a menos 1. Ou seja, nós usamos a regra da potência para calcular esta derivada. Já a derivada de a elevado a y é a elevado a y vezes o ln de a. Como no nosso caso, y é uma função de x, nós vamos ter que usar a regra da cadeia para derivar a elevado a y em relação a x. Então, nós vamos ficar com a elevado a y vezes ln de a vezes a derivada de y em relação a x. Ou seja, derivada da função de fora avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Aí vai ficar igual, a derivada de x em relação a x é igual a 1. Nós precisamos determinar quem que é dy sobre dx. Como a elevado a y vezes o ln de a está multiplicando no primeiro membro, eu vou passar este termo para o segundo membro, dividindo, né? Então, vai ficar 1 sobre a elevado a y vezes ln de a. Agora, como a elevado a y é igual a x, nós ficamos com 1 sobre x vezes o ln de a. Assim, a derivada de logaritmo de x na base a é igual a 1 sobre x vezes o logaritmo natural de a. Em particular, se nós considerarmos a igual a e, nós vamos ter que a derivada de log de x na base e vai ser igual a 1 sobre x vezes o ln de e. Agora, como log de x na base e é igual a ln de x e ln de e é igual a 1, nós podemos concluir que a derivada do ln de x é 1 sobre x vezes 1, ou seja, 1 sobre x. Seguindo, eu vou resolver alguns exercícios usando as regras de derivação que foram encontradas. No primeiro deles, eu quero calcular a derivada do log de 2 mais seno de x na base 10. Vejam que aqui nós temos uma função composta, então é necessário usar a regra da cadeia. Para derivar essa função, como que nós fazemos então? Derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 2 mais seno de x, vezes o ln de 10, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, vezes a derivada de 2 mais seno de x. Agora, nós sabemos que a derivada de 2 é zero, porque 2 é uma constante, e a derivada de seno de x é cosseno de x. Então, nós ficamos com 0 mais cosseno de x vezes 1, que é igual a cosseno de x, e aí tudo isso sobre 2 mais seno de x vezes o ln de 10. No próximo exercício, nós queremos calcular a derivada do ln de x ao cubo mais 1. Novamente, nós temos uma função composta. Então, é necessário usar a regra da cadeia. Vai ficar derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro.
Nós sabemos o que? Derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre essa coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada do ln de x ao cubo mais 1 vai ser 1 sobre x ao cubo mais 1 vezes a derivada de x ao cubo mais 1. Agora, derivada de x ao cubo é 3x², aí fica mais. Derivada de 1 é 0, então nós ficamos com 3x² mais 0 vezes 1, que é igual a 3x². Tudo isso sobre x ao cubo mais 1. No próximo exercício, nós queremos calcular a derivada do ln do seno de x. Novamente, o mesmo processo. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, nós vamos ficar com 1 sobre seno de x vezes a derivada do seno de x. Como a derivada do seno de x é cosseno de x, nós ficamos com cosseno de x sobre seno de x, que é a cotangente de x. No próximo exercício, nós queremos calcular a derivada da raiz quadrada do ln de x. Novamente, precisamos usar a regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Lembra, derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x. No nosso caso, então, derivada de raiz do ln de x vai ficar 1 sobre 2 vezes a raiz do ln de x vezes a derivada da função de dentro, derivada do ln de x. Como nós sabemos que a derivada do ln de x é 1 sobre x, nós ficamos com 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada do ln de x vezes 1 sobre x. E assim nós podemos concluir que isso é igual a 1 sobre 2 vezes x vezes raiz quadrada do ln de x. Ou seja, a derivada da raiz quadrada do ln de x é 1 sobre 2 vezes x vezes a raiz quadrada do ln de x. Agora eu quero calcular a derivada do ln de x. Novamente, nós vamos usar a regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, nós vamos ficar com o quê? 1 sobre o ln de x vezes a derivada do ln de x. Como nós sabemos que a derivada do ln de x é 1 sobre x, nós vamos ficar com 1 sobre ln de x vezes 1 sobre x, que é o mesmo que 1 sobre ln de x vezes x ou 1 sobre x vezes o ln de x. Assim, a derivada do ln de x é igual a 1 sobre x vezes o ln de x. Prosseguindo, agora eu vou resolver um exercício um pouco mais trabalhoso. Calcular a derivada do ln de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Novamente, como nós temos uma composição de funções, eu vou precisar usar a regra da cadeia. Lembrem, derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. A derivada do ln de alguma coisa é 1 sobre esta coisa vezes a derivada da coisa. Então, nós vamos ficar com 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x menos 2 vezes a derivada de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. 1 sobre x mais 1 sobre raiz de x menos 2, nós podemos enxergar como uma divisão de duas frações. 1 sobre 1 dividido por x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Lembrem, quando vocês têm uma divisão de duas frações, vocês copiam a que está no numerador e multiplicam pelo inverso da que está no denominador. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 1 vezes raiz de x menos 2 sobre x mais 1. Aí fica vezes
a derivada de x mais 1 sobre raiz de x menos 2. Aqui, como nós temos um quociente, eu vou usar a regra do quociente. Lembra, derivada da primeira, derivada de x mais 1, vezes a segunda, vezes raiz de x menos 2, menos, copiei a primeira, x mais 1, e multipliquei pela derivada da segunda, derivada de raiz de x menos 2. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, quadrado de raiz de x menos 2. Então, nós ficamos com raiz quadrada de x menos 2 sobre x mais 1 vezes. Quanto que é a derivada de x mais 1? Derivada de x é 1, aí fica mais derivada de 1, que é 0. Então, nós ficamos com 1 vezes raiz de x menos 2 menos x mais 1 vezes qual é a derivada de raiz de x menos 2. Lembrem, derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 vezes a raiz de x, tá? Então, derivada de raiz de x menos 2 vai ser 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 2 vezes a derivada de x menos 2. Né? Como nós temos uma composição de duas funções, nós precisamos usar a regra da cadeia. Derivada da função de fora, avaliada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Tudo isso sobre quanto que é raiz de x menos 2 ao quadrado. Vai dar x menos 2. Então, nós ficamos com raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 2, que dá x menos 2. Aí fica menos raiz quadrada de x menos 2 vezes x mais 1 vezes 1 vezes a derivada de x menos 2, que é 1, sobre 2 vezes a raiz de x menos 2, vai dar quanto? Ó, cancelo raiz de x menos 2 com raiz de x menos 2. A derivada de x menos 2 é 1. Então, nós vamos ficar com menos x mais 1 sobre 2. Tudo isso dividido por x mais 1 vezes x menos 2. Agora, eu tirei o MMC entre 2 e 1, deu 2. Aí 2 dividido por 1 dá 2, vezes x menos 2, deu 2 vezes x menos 2, aí ficou menos x mais 1, tá? Tudo isso dividido por x mais 1 vezes x menos 2. Agora, 2 vezes x dá 2x, 2 vezes menos 2 dá menos 4, menos x menos 1 sobre 2, vezes, novamente, ó, aqui nós temos uma divisão de duas frações. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ó, primeiro eu só copiei simplificando, aí eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é x mais 1 vezes x menos 2 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre x mais 1 vezes x menos 2. Efetuando os cálculos, 2x menos x é igual a x, menos 4 menos 1 é igual a menos 5. Então, nós ficamos com x menos 5 vezes 1, que dá x menos 5, sobre 2 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Assim, a derivada do ln de x mais 1 sobre raiz quadrada de x menos 2 é igual a x menos 5 sobre 2 vezes x mais 1 vezes x menos 2.